Olá a todos, meu nome é Nicolas e esse é o terceiro vídeo de uma série onde eu falo sobre o processo de mixagem. E no episódio de hoje o assunto é como exportar o teu multitrack para enviar para outra pessoa mixar. Então eu tenho dois projetos, um projeto no Pro Tools e um projeto no Logic Pro. E eu vou mostrar o passo a passo nesses dois workstations de como deve ser feita a exportação do multitrack. Não importa qual workstation ou o que você está fazendo, sempre que eu começo alguma coisa nova, eu tento fazer um Save As. Então aqui no caso eu vou fazer um Save As, Liquid Water, Export. Segunda coisa, eu quero as informações sobre a sessão. Então aqui eu vejo que ela é em 44.1, 24 bits. Eu vou escolher também Interleaved. Próximo passo, eu vou fazer um bounce dessa mix para servir de guia para a pessoa que for mixar. Então aqui eu vou chamar ela de Mix Guia. Aqui eu vou pedir para fazer offline, sem MP3, eu vou mudar para o formato da sessão em 44.1 e manda ver. Agora que ele terminou o bounce da mix, eu vou dar uma limpada aqui, vou botar para esconder tudo o que não é track que vai participar do nosso export. Então os VCA, os aux track, tudo que está inativo também some. E agora eu tenho meu track muito mais limpo. Próximo passo, eu vou organizar a sequência que eu quero que apareça nesse export. Por exemplo, a bateria em primeiro, seguido das percussões, depois eu tenho os baixos, as guitarras, depois os sintetizadores e a voz lead, ela está em último, eu vou botar como a primeira voz que aparece aqui, seguida dos backings. Próximo passo, eu vou renomear toda essa galera. Então, eu vou botar 01 kick in, 02 kick out. Dessa maneira vai estar organizado como 01, 02, 03 e na hora que o cara importar isso para fazer a mixagem já vai botar direto na tela dele na sequência que eu quero que apareça. Próximo passo é tratar dos instrumentos virtuais. Então aqui eu tenho 3 tracks com instrumentos virtual. Eu vou tirar o freeze, vou dar solo, tirar o mute e vou vir em File, Export, MIDI. Aqui eu tenho a possibilidade de fazer um export multitrack MIDI. Se eu escolher single track, ele vai criar um arquivo e ele vai agrupar todas as informações de todos os clipes em um único track. Dessa maneira, quando você importar esse track no Pro Tools, por exemplo, ele vai criar um único track com a soma de todas as informações. Vai ser uma bagunça enorme. Isso pode ser útil caso você esteja tratando de uma bateria, onde você tem, sei lá, 5 tracks. Um track ele é o kick, um track ele é o hi-hat, um track ele é o snare. Dessa maneira seria interessante usar o single track. Aqui a gente vai usar multitrack porque eu quero que na hora que esse arquivo seja importado no Pro Tools, ele crie novos tracks baseado em cada um dos tracks que a gente solou. Eu dou OK, ele me pergunta onde que eu quero salvar. Eu vou em Desktop, Liquid Water Multitrack e eu vou chamar isso de Liquid Water MIDI. Em seguida eu venho em cada um dos instrumentos e dou uma olhada na parte de efeitos. Então se tiver algum delay, algum reverb, alguma coisa ativa, eu dou bypass, a não ser que seja uma coisa crucial para o sinal, que seja realmente a identidade do som, aquele delay, aquele reverb, ou um chorus, ou um flanger. Caso contrário, eu tento deixar o sinal o mais limpo possível, com menos efeitos, para deixar toda essa parte para a criação da pessoa que for mixar. Então aqui a gente está falando de um synth bass, normalmente não tem delay, não tem reverb. Aqui eu tenho outro instrumento que também não tem nenhum delay e reverb. O Biotech geralmente eu deixo do jeito que ele vem, eu não mexo em nada. E uma vez que tu tá contente com como o teu instrumento ele tá soando, tu seleciona os tracks, faz Shift Alt, botão direito e vem em Commit Up to this Insert. Ele vai te perguntar o que tu quer fazer com esses tracks que tu tá fazendo commit. Eu vou escolher para ocultar e deixar inativo. Ele te pergunta se tu queres copiar os send, se tu queres copiar os grupos, se tu queres renderizar as automações. Então essa é a configuração que eu faço, deixo offline e no momento que eu fizer OK, ele vai criar novos tracks de áudio somente com o som do instrumento. Aqui então eu tenho os 3 tracks que ele criou. Esses 3 tracks podem ser vistos aqui, ó, na pasta Audio Files. Eles são os 3 últimos tracks criados nessa pasta. Então, como os tracks já estão consolidados e já estão aqui na pasta Audio Files, eu posso mandar embora esses tracks. Eu vou dar um hide. E o que resta são os audio files.
Em seguida eu vou selecionar toda a extensão do projeto, então eu venho aqui no final do kick, depois onde já termina a informação de áudio, eu seleciono até o último track e eu vou até o início do projeto. Dessa maneira eu selecionei tudo o que precisa estar no meu multitrack. Fazendo o comando Shift Alt 3, eu consolido esses tracks e crio novas informações na pasta Audio Files. Então, acessando a pasta Audio Files e organizando por data de modificação, eu tenho as 3 primeiras modificações do dia, são esses 3 sintetizadores, e em seguida eu tenho 32 tracks correspondente ao restante do meu multitrack. A última coisa que eu quero fazer é um exemplo de como exportar. Por exemplo, eu tenho esse track aqui que ele tem um Melodyne. O que eu quero fazer é enviar esse track com o tratamento do Melodyne. Então a pessoa vai ter esse track sem Melodyne e esse track com Melodyne. Então eu venho em commit, dou OK. Ele vai ocultar e deixar inativo esse track e voa lá. Esse é o track novo. O Melodyne não está mais inserido, mas eu continuo o tratamento após ele. Eu sei que esse track ele foi o último criado, então ele está aqui em cima, não está nem em destaque. Então eu vou aproveitar e já vou renomear ele como Voice Hard Melodyne. O que resta fazer agora é selecionar todos os arquivos que foram modificados hoje. Eu vou arrastar eles e vou botar na pasta Multitrack que está aqui no desktop. Eu vou aproveitar, vou na pasta Bounce e vou copiar aquela mix guia que a gente fez. Também vai para a pasta Multitrack. Então nessa pasta eu vou encontrar os 35 tracks de áudio. Eu vou encontrar a dobra do track com o Melodyne. Vou encontrar a mix guia e vou encontrar o multitrack dos tracks MIDI que estavam no projeto. Última coisa a fazer, o BPM aqui é 110. Eu vou adicionar esse BPM no nome da pasta. Depois eu posso fechar o projeto, não precisa salvar. E é isso aí. Agora eu vou mostrar como que a gente faz tudo isso pelo Logic Pro. Aqui está meu projeto Logic. Esse projeto eu fiz no início do curso no Abbey Road. Era um projeto para aprender a usar os Apple Loops, aprender a fazer edição e tal. E vários plugins que eu usei na época, inclusive aqui eu tenho um Brass e tenho uma orquestra que eu usei instrumentos do Kontakt, eu não tenho nesse computador. Então a mix guia vai ser esse arquivo, é uma mix que eu fiz na época e ela contém todos os instrumentos, todos os efeitos que eu pensei naquela concepção. Então já vou aproveitar, vou copiar esse arquivo aqui para a pasta de Multitrack, Logic Pro Multitrack. E beleza, a parte da mix guia já está feita. Eu vou salvar, Save As, vou chamar de Logic Export. Vou dar uma olhada aqui nas configurações de áudio para saber em qual formato estão esses áudios. Então vem Project Settings, Áudio. Ele me indica que está em 44.1. Já vou presetar aqui a duração do track. E a primeira coisa que eu faço é criar o meu Multitrack MIDI. Diferente do Pro Tools, se eu exportar esses MIDIs do jeito que eles estão aqui, ele vai criar um novo track no momento da importação para cada clipe. Então esse Brass, por exemplo, ele está com 2 clips no track e ele vai criar um track para cada clipe. A maneira de resolver isso é você selecionar os clips e apertar J, de Join. Dessa maneira ele vai criar um único track para esse único clipe. Eu faço isso com todos os outros MIDI. Eu vou renomear cada um desses arquivos com o nome do track, pois ele vai analisar o nome do clipe e não o nome do track na hora que ele estiver exportando esses MIDIs. Então atalho no Logic, Shift N para renomear. Eu vou chamar esse de Brass. Esse aqui já está com o nome correto, esse aqui não está com o nome correto, vou chamar de Orquestra. Agora meus MIDI já estão com Join, eles já estão renomeados, está tudo pronto para eu vir aqui, ó, File, Export, All MIDI Tracks as MIDI File. Ele me pergunta onde que eu quero salvar. Depois de exportar o MIDI Multitrack, eu vou renomear todos os tracks e deixar de uma maneira mais compreensível. Não precisa colocar aquele 01, 02 na frente do nome, porque o Logic oferece essa opção na hora de fazer o export. Então eu vou colocar tudo em letra maiúscula. Agora que está tudo organizado, coloquei meus drums aqui na primeira parte, seguido dos bass, da guitarra, como eu sempre faço. Se eu quiser dar um trato na bateria,
eu posso mudar isso aqui, ó. O primeiro canal ele tá como 1 e o segundo tá como 17, é porque tem vários tracks internos aqui da bateria. Isso acontece porque eu tô com um Producer Kit, mas se eu vier para um kit normal, ele já some toda essa parte, ele já vai direto para 1, 2. Essa informação que eu tenho aqui nesse track, ele é um instrumento, ele é o drummer. Eu vou exportar esse track normalmente, com esse mesmo groove, com esse mesmo instrumento, mas antes eu quero exportar esse track como MIDI. O que eu faço? Eu crio um novo track, Software Instrument, e copio esse arquivo para o novo track. Agora eu faço J, junto todo mundo, e vou exportar como MIDI file. Esse arquivo eu vou chamar de drums MIDI. Posso mandar esse arquivo embora e estamos pronto para exportar. Shift Command E, ou então eu venho em File, Export, All Tracks as Audio Files. Nessa janela ele vai me colocar algumas perguntas, como, por exemplo, a duração do meu track. Então, nessa opção, eu consigo que ele não crie arquivo nesse branco aqui, nesse final aqui. Cada track termina no último momento que tiver informação. Depois eu tenho o formato, a resolução. Eu vou escolher para ele dar bypass nesses plugins. Vou desabilitar o volume e automação de pan. Vou colocar somente uma proteção para overload. E aqui embaixo eu escolho as características do nome que vai ter o track. Então primeiro eu quero que ele coloque o número do track e depois o nome do track. Eu já posso escolher diretamente a pasta onde vai ser exportado esse multitrack. Então vem em Logic Pro Multitrack. Nessa pasta eu já tenho o Drum MIDI, já tenho o Multitrack MIDI e já tenho o mix de referência. Agora eu faço Export. Se eu quisesse terminar por aqui já estava bom. Já exportei meu multitrack, já tenho tudo pronto. O que eu quero fazer agora é exportar alguns tracks com efeitos. Por exemplo aqui, eu tenho minhas guitarras e eu sei que algumas guitarras elas foram gravadas em DI. O que eu vou fazer agora é escolher aqui na cadeia de efeitos desses tracks quais efeitos eu quero que sejam gravados e quais efeitos eu quero que sejam bypass. Então eu vou ficar até o amplificador. Esse vou manter só o amplificador. Agora eu seleciono esses tracks, venho em File, Export, 5 Tracks as Audio Files. Ele vai abrir a mesma tela de antes. Eu vou escolher para ele não dar bypass nos plugins. Vou colocar o Custom entre os dois nomes e vou escrever AMP. Dessa maneira o nome vai ficar 08 AMP Guitar Effects. Coloco para exportar. E era isso. Então aqui eu tenho todos os arquivos já prontos. Mesma coisa na pasta do Pro Tools aqui. Para finalizar, você zipa essa pasta, compress. Mesma coisa aqui, comprime outra pasta e pode enviar por WeTransfer, pode enviar como quiser. Esse é o resultado final. Eu tenho a minha pasta com o multitrack do Logic, já com o BPM. Eu zipo ela e é esse arquivo que eu vou mandar para mixagem. A pasta antes de zipar estava com 1 GB 210, agora depois de zipar ela ficou somente com 500 MB. A pasta do Pro Tools, mesma coisa, ela tinha 1.800 e agora depois de zipado ela está com 929 MB. Então além de tu ganhar espaço zipando e sendo mais rápido para fazer o upload, fazer um download, tu tem certeza que todos os arquivos foram baixados. Essa é a grande sacada do zip, não é só o tamanho, mas eu tenho certeza que quando o cara abrir esse arquivo, ele vai encontrar todos os tracks que eu enviei. Por hoje era isso, espero que tenham gostado. Desculpa se ficou alguma dúvida, alguma coisa meio mal explicada, mas aqui é muito conteúdo. Volte o vídeo, veja várias vezes, faz um passo a passo e se tiver dúvida, se tiver alguma sugestão, deixa um comentário e manda uma mensagem. Se liga no próximo vídeo, eu vou estar importando esse multitrack do Logic e começando a fazer a mix. Valeu, abraço, até a próxima.